paz do Senhor, amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje, vamos estudar Atos 1, verso 8 de forma expositiva, analisando o contexto anterior e posterior e aprofundando os ensinamentos desse texto para nossas vidas. Se essa mensagem te edificar, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele registra a história da igreja primitiva e a propagação do Evangelho pelo mundo, destacando o papel do Espírito Santo na capacitação dos discípulos. Atos começa exatamente onde o Evangelho de Lucas termina. Jesus ressuscitou e aparece aos discípulos, preparando-os para a missão que viria. O que acontece antes de Atos 1, verso 8? O capítulo 1 de Atos nos apresenta um cenário de transição. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda estava instruindo seus discípulos antes de sua ascensão ao céu. Vamos entender o que acontece até chegar ao versículo 8. Em Atos 1, versos 1 até 3, Lucas reafirma que Jesus ressuscitou e passou 40 dias ensinando os discípulos sobre o reino de Deus. Em Atos 1, versos 4 e 5, Jesus manda os discípulos não saírem de Jerusalém, mas esperarem pelo Espírito Santo, que seria derramado em breve. Em Atos 1, versos 6 e 7, os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles ainda tinham uma expectativa política e terrena, mas Jesus corrige sua visão e aponta para algo muito maior, o derramamento do Espírito Santo. Então vemos em Atos 1, verso 8, a grande promessa, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse versículo é um marco da missão da igreja. Jesus está dizendo que o Espírito Santo daria poder aos discípulos para que fossem suas testemunhas em toda a terra. Aqui Jesus estabelece 3 verdades fundamentais: o Espírito Santo será derramado sobre eles. Eles terão poder para cumprir a missão. A missão começará em Jerusalém, se expandirá para a Judéia e Samaria, e alcançará o mundo todo. Vejamos o que acontece depois de Atos 1, verso 8. Em Atos 1, verso de 9 até 11, a ascensão de Jesus. Depois de dar essas últimas palavras, ele sobe ao céu diante dos discípulos. Já em Atos 1, dos versos 12 até 14, os discípulos voltam para Jerusalém e perseveram em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1, versos 15 até 26, Pedro lidera a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. Então entramos em Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce com poder e os discípulos começam a falar em outras línguas, dando início ao grande movimento missionário da igreja. Erros a evitar segundo esse texto. Primeiro, não buscar o Espírito Santo. Os discípulos foram ordenados a esperar e buscar. Se eles não tivessem obedecido, não teriam recebido poder para a missão. Muitos cristãos hoje querem ser usados por Deus, mas não se dedicam à oração e à busca pelo Espírito Santo. Segundo, querer um evangelho sem compromisso. O Espírito Santo não foi dado para status ou apenas para experiências espirituais. Ele veio para capacitar a igreja para a missão. Se não estivermos dispostos a ser testemunhas, não cumpriremos o propósito de Deus. Terceiro, limitar a obra de Deus. Os discípulos queriam um reino terreno para Israel, mas Jesus os desafiou a olhar para o mundo todo. Muitos cristãos ainda pensam pequeno, limitando a ação de Deus. Mas Jesus nos chamou para grandes coisas. Vejamos pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, o Espírito Santo nos dá poder sobrenatural. Jesus prometeu: recebereis poder. Esse poder não é humano, mas vem do alto. O Espírito Santo nos capacita para pregar com ousadia, orar com autoridade, permanecer firmes diante das dificuldades, realizar milagres em nome de Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 4, verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sem o Espírito Santo, não há transformação real. Segundo, somos chamados para ser testemunhas de Cristo. A missão da igreja é clara: ser-me-eis testemunhas. Testemunhar significa falar e viver o Evangelho.
O mundo precisa ver Jesus em nossas atitudes e palavras. Em Marcos 16, verso 15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nossa missão começa onde estamos, mas não pode parar aí. Terceiro, o evangelho é para todas as nações. Jesus estabelece um plano de expansão: Jerusalém, cidade; Judeia, nação; Samaria, lugares difíceis; confins da terra, todo o mundo. Em Abacuque 2, verso 14, diz: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O evangelho não pode ficar preso a um grupo ou cultura, ele precisa alcançar o mundo todo. Quarto, Deus usa pessoas comuns para transformar o mundo. Os discípulos eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples, mas foram capacitados pelo Espírito Santo para mudar a história. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Em Zacarias 4, verso 6, diz: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus usou os apóstolos, Ele também pode nos usar. Então tiramos a conclusão que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Somos chamados para ser testemunhas de Jesus em todo o mundo. A missão da igreja não pode ser feita sem o poder do Espírito. O Evangelho precisa ser levado a todas as nações. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Se essa palavra falou ao seu coração, comente: Senhor, enche-me com teu Espírito. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!